Olá, turminha. Vamos começar agora a nossa aula de revisão para a prova de inglês, tá bom? Aqui eu vou apresentar os conteúdos que a gente vai precisar saber no dia da prova. E é claro, essa apostila que eu vou estar usando é a que eu vou colocar no grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? São 2 páginas, essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Então é só para servir de base na hora da leitura da apostila essa aula aqui, tá bom? Então o primeiro conteúdo está na lição 11, que trata a respeito do presente contínuo. Esse presente contínuo é um tempo verbal, assim como presente, passado, futuro, tá bom? Então quando é que ele vai ser usado? Ele é utilizado para falar sobre ações que estão acontecendo no momento. Exemplo, ele está escrevendo, ela está andando de bicicleta, nós estamos estudando. Então são ações que estão ocorrendo ali na hora. Aqui eu coloquei no momento da fala, mas ações que estão acontecendo no momento. Ele está escrevendo, ela está andando, ele está estudando, ela está assistindo a videoaula. Então, sempre a gente vai ter, se vocês notaram aí, não sei se vocês repararam, mas sempre vai ter a palavra está, ou as variáveis dele, está, estamos, tá bom? As conjugações. Como eu falei no exemplo, ela está estudando, nós estamos estudando, nós estamos assistindo. Então, como a gente vai ter sempre o verbo ser ou estar, sempre essas variações aí, é claro que nesse conteúdo a gente vai estar trabalhando o verbo to be, que é o is, am ou are. Então, é muito importante que vocês saibam essa tabelinha aqui, ó. Vou traduzir as pessoas. Eu, tu, ele, ela, nós, eles ou elas, tá bom? Então você vai ter que saber que para a pessoa eu aqui sempre vai ser essa. Para a pessoa você sempre vai ser esse verbo aqui. Para ele sempre vai ser essa palavrinha. Você não pode misturar, tá bom? Se você não tiver essa tabelinha na cabeça, você não vai conseguir responder essas questões de presente contínuo, tá bom? Vocês vão saber daqui a pouquinho por que vocês não vão conseguir se não souberem essa tabelinha. Então temos aqui a estrutura: o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing, ou seja, com o ing na palavra. Olha aqui o exemplo: o verbo to be, que é o am, e o verbo ali com o ing no final. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei o verbo am, porque ele pertence a essa palavra. Olha aqui, ó. Só ele que pode ser usado com essa palavrinha aqui, com a palavra eu. Sempre é am, sempre é essa daqui. Olha esse outro exemplo. She, qual é o verbo do she? É essa segunda aqui, ó. O is, por isso que eu coloquei o is bem aqui, ó. Qual é o do he? Vamos procurar o he. O he é sempre esse aqui, ó, is. Então, por isso que é muito importante que vocês saibam essa tabela. Se vocês não souberem, não vão conseguir responder na prova. Tem que decorar, tá bom? I am, you are, he is, she is, we are, they are. Que significa eu estou, você está, ele está, ela está, nós estamos e eles estão. Então, como eu falei, temos o verbo to be aqui como estrutura, e depois do verbo to be, a próxima palavra tem que ter ing. Olha aqui, ing aqui, aqui, aqui. E o que significa esse ing, professor? É aquele ando, endo ou indo do final dos verbos. Por exemplo, se aqui é cozinhar, quando eu coloco ing, é cozinhando. Aqui é ler, quando eu coloco ing, é lendo. Aqui é estudar, quando eu coloco ing, é estudando. Então, voltamos à definição do presente contínuo. Sempre tem que ter o verbo ser ou estar e uma ação que continua no momento da fala, cozinhando, lendo, estudando, como eu falei para vocês. É a ação que está acontecendo no momento. Olha a tradução. Eu estou cozinhando, ela está lendo um livro, no caso, ele está estudando. Então, são ações que acontecem no momento da fala. Olha aqui, vamos supor que temos essas atividades aqui na prova, essas questões. Então, você vai ter que colocar no espaço a forma correta do presente contínuo. Como é que eu vou fazer isso? Como eu falei para vocês. Primeiro o verbo to be e depois o verbo com o ing. Olha aqui, ó, verbo to be e depois o verbo com o ing. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Qual é o verbo to be? Vocês vão ter que lembrar isso no dia da prova. Qual é o verbo to be da palavra I, ou seja, da pessoa I, da pessoa eu? Aí vamos aqui para a tabela. É I am. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo a resposta. I am, porque é o verbo que a gente usa para essa pessoa. E depois o que eu faço? Eu pego a palavra que está entre parênteses e coloco ing. Só isso. O verbo que eu verifiquei que é o correto, conforme a tabela, mais a palavra que está entre parênteses com ing. Só isso.
Aí a questão 2 aqui, ó. Temos aqui novamente para completar com o presente contínuo. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa, como eu falei para vocês antes, é encontrar o verbo to be para essa pessoa. Vamos encontrar essa pessoa na tabela. Essa pessoa está bem aqui, ó, WE. Olha o verbo to be, ARA, é are. Então eu trago ela para cá, como eu coloquei aqui na resposta embaixo, mais a palavra que está entre parênteses com ing. É só isso o assunto, tá? É só a gente tem que fazer somente isso que eu falei, essas etapas aí, tá bom? Encontrar o verbo correto para a pessoa e colocar ing na palavra que está entre parênteses. E não esqueçam, o presente contínuo ele é usado para falar sobre ações que acontecem no momento. Estamos estudando, agora estamos entendendo, estamos escrevendo. Sempre tem que ter esse ando, endo ou indo no final das palavras. Andando, comendo, dormindo, escrevendo, assistindo, lendo. Sempre tem que ter essa tradução no final, ok? Para concluir o nosso assunto, temos a lição 12, que trata aqui a respeito das estações. Vocês devem saber que seasons é uma questão da prova isso, tá bom? Seasons, essa palavra com S aqui significa estações, tá bom? Seasons. Vai estar essa questãozinha na prova, tá bom? Você vai ter que saber que seasons é estação. Continuando, spring, primavera, summer, verão, fall, outono, winter, que é inverno, tá bom? Agora eu vou fazer a leitura em inglês. Spring, summer, fall, winter. Agora em português. Primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Outra informação que vocês devem saber é a respeito do significado da palavra fall. Fall significa outono, mas eu vou explicar porque é chamado de fall agora, tá bom? Fall, se a gente colocar no Google Tradutor ou procurarmos em um dicionário, fall significa cair. É por isso que deram esse nome à estação outono, porque na estação outono, olha aqui, ó, as folhas caem nesta estação. Então, por esse motivo que chamam de fall, porque fall significa cair e no outono as folhas caem. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Observação. A estação fall tem como tradução cair, pelo fato das folhas caírem nesta estação, ou seja, na estação outono. Essa é a explicação para o nome fall. É só o fall que tem explicação, tá bom? Então vocês devem saber essa observação aí, essa informação adicional.